Iniciar essa gravação aqui. O James Webb captou alguma coisa que pode vir a aterrorizar o mundo. E aí, agora eu tô curioso. Vamos ver isso aí, né? Vamos ver na tela de React. Vocês não estão Por prontos. séculos, Vamos ver aqui essa matéria, né? Já chega dando like pra dar aquela controlada, né? E a bora. humanidade olhou para o céu em busca de respostas. Construímos teorias, desenhamos equações, imaginamos nosso lugar em um grande quebra-cabeça cósmico. Mas tudo isso, nossa física, nossa cosmologia, nossa compreensão do tempo e do espaço, acaba de ser abalado até o Ó, núcleo. Porque o que o telescópio espacial James Webb acabou de ver ó. simplesmente não deveria existir. Vixe. Galáxias antigas demais, planetas grandes demais, estruturas perfeitas demais. E um sinal constante, rítmico e artificial. Algo que não se encaixa em nenhum modelo astrofísico conhecido. Ué. Isso não é apenas mais uma descoberta. É uma colisão entre o que acreditávamos e o que de fato é. O James Webb pode ter nos entregado o aviso e o convite mais profundo da história humana. E se tudo isso for real, então tudo o que pensávamos saber sobre o universo está errado. Durante uma série de observações de campo profundo, O que será? Webb capturou algumas das imagens mais detalhadas do universo já registradas. Mas a beleza que essas imagens revelavam escondia algo mais. No aglomerado de galáxias AEL 2744, cientistas encontraram pontos de luz perfeitamente alinhados, estruturas simétricas, padrões que simplesmente não pertencem ao caos natural da evolução galáctica. Na galáxia Ué. espiral NGC 1365, movimentos gravitacionais desafiaram as leis mais básicas que conhecemos. E quanto Caramba. mais o James Webb olhava, mais estranho o universo se tornava. Padrões se repetindo por bilhões de anos-luz. Estruturas com precisão geométrica em um cosmos que deveria ser aleatório. Coincidência? Alguns Acho que tentaram não. dizer que sim, mas eram coincidências demais, perfeitas demais, frequentes demais. Talvez não estejamos vendo o acaso, mas uma ordem que ainda não compreendemos. Entre os muitos alvos do Webb estava o exoplaneta H.Primo.P.65.42.6b. O que ele revelou Nossa. deixou os astrônomos em silêncio. 7 vezes mais massivo que Júpiter, orbitando sua estrela a uma distância 3 vezes maior que a de Netuno. E tudo isso ao redor de uma estrela Longe. com apenas 15 milhões de anos. Segundo todas as teorias conhecidas de formação planetária, esse planeta não deveria existir. Não há disco protoplanetário, não há material restante, nenhuma explicação gravitacional. E se ele não for produto desse sistema atual? E se for um vestígio de um ciclo anterior? Um planeta transplantado, reaproveitado ou posicionado intencionalmente? Por enquanto não há respostas. Apenas um Vai, planeta volta. incandescente a mais de 1000 graus, suspenso num sistema que nunca teve tempo para criá-lo. O Webb também capturou um fenômeno chamado Anel de Einstein, uma lente gravitacional quase perfeita ao redor da galáxia J418. Mas essa não era uma lente comum, era um círculo completo, ininterrupto, tão matematicamente simétrico, que deixou até os astrofísicos Olha que mais louco. experientes em choque. Para essa imagem existir, o alinhamento entre duas galáxias precisa ser exato até frações de grau, através de bilhões de anos-luz. Isso não é apenas raro, é estatisticamente impossível. E se essa perfeição não for acaso? E se estivermos diante de uma simetria profunda, gravada na própria estrutura do espaço-tempo?
Mas Não faço nada ideia. abalou tanto o mundo científico É até difícil de reagir, né? É muita informação. encontrou galáxias massivas e maduras, formadas apenas 180 milhões de anos após o suposto Big Bang. Galáxias do tamanho da Via Láctea, completas, organizadas, estáveis, em uma época em que o universo ainda deveria ser um mar de gás em fúria. Se esses dados estiverem corretos, então nossa teoria de origem do universo está desmoronando. Ó. O Big Bang, por décadas tratado como alicerce da cosmologia moderna, pode não passar de uma peça incompleta. E como alguns pesquisadores já dizem em voz baixa, talvez estejamos olhando para um universo que já tinha uma longa história antes mesmo do nosso começo. E então veio o mais Nossa, que doido. inexplicável de tudo. Em uma região vazia do espaço, sem galáxias, sem estrelas, sem buracos negros, o Webb detectou distorções gravitacionais, como se algo invisível, algo massivo, estivesse lá, curvando a luz ao seu redor. Chamaram de matéria escura. Mas a intensidade da distorção, sua forma, sua simetria, tudo sugere não um gás ou uma nuvem, mas uma estrutura, algo construído, algo deixado para trás. E então veio o sinal. Durante uma varredura em um setor vazio, o Webb registrou pulsos, fracos demais para vir de uma estrela, precisos demais para serem ruído. Eles se repetiam em intervalos exatos e então desapareciam. Não eram pulsares, Nossa, nem que isso? quasares, nada conhecido. A princípio suspeitaram de erro, reflexo, falha nos sistemas. Mas os testes independentes confirmaram o padrão. A origem, um ponto frio, sem massa estelar, sem assinatura térmica, apenas um flash, medido, cronometrado. O que estamos vendo? Um erro ou um convite? O telescópio James Webb foi construído para ver o passado, mas talvez ele tenha revelado algo ainda mais antigo. Nossa, hein? Que Que louco. não somos apenas observadores do cosmos, somos parte de um sistema mais antigo, mais preciso, mais deliberado do que jamais imaginamos. Galáxias que não deveriam existir, planetas que desafiam a gravidade, sinais sem fonte, estruturas que lembram inteligência. Isso não é ficção científica. São dados, medíveis, reais, incontestáveis. E se os padrões forem reais, se os sinais forem intencionais, se o universo realmente se lembrar, então precisamos aceitar uma ideia perturbadora. Nunca estivemos sós, nem no tempo, nem no espaço, nem no pensamento. Porque o que o James Webb pode ter revelado não é apenas um mapa do passado. Pode ser uma mensagem ou um sistema que estava esperando por nós para olhar mais fundo. E agora que olhamos, talvez o mundo jamais veja as estrelas da mesma forma. E agora perguntamos a você: essas Ei. descobertas são sinais de algo maior? Ou estamos apenas projetando nossa necessidade? Eu acho que tá projetando. significado no vazio? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser continuar explorando os mistérios do universo... Ah, cara, eu acho que quem curte astronomia sabe que ficar pensando em vida alienígena, essas coisas, é até bobeira, porque assim, o espaço é grande demais, a probabilidade de ter vida inteligente vendo a gente numa distância palpável de se encontrar é muito pequena, sabe? Então, assim, por exemplo, quando a gente olha, pega o James Webb e olha aí, não sei quantos anos-luz para uma direção, é no passado que a gente tá olhando. Aquela luz já brilhou lá atrás, ele tá só captando. Então, assim, é muito difícil esse tipo de comparação, né? Não, sei lá, gostei do vídeo, bacana. Obrigado aí pelo conteúdo. E valeu por ter assistido esse vídeo. Desculpa não ter feito muito comentário, mas o vídeo é muito explicativo, né? Valeu, obrigado e deixa um like aí.